Olá, meus prezados irmãos, boa tarde, boa noite, feliz Páscoa para você. Hoje, dia 4 de abril de 2021, domingo de Páscoa, nós estamos começando a nossa live, nosso culto de casa, culto da família, ou culto da provisão de Deus, como queira. Importante que nós agora estaremos cultuando ao Senhor nosso Deus e convidamos você para se juntar a nós aí na sua casa, na sua sala. Se porventura você for assistir em um outro horário, se possível for, pare para escutar, para assistir esse culto. Dedique um tempo de qualidade para que você possa refletir sobre o que nós vamos falar à luz da palavra de Deus ao longo desses próximos minutos. Temos uma palavra bastante edificante para os nossos corações e espero que todos, todos sejamos edificados através dessa bendita palavra. Hoje teremos a companhia aqui dos nossos nobres irmãos, que eu vou trazer para a tela agora, para que possa saudar você. Estamos aqui com o irmão Paulinho. Irmão Paulinho, vamos dar as boas-vindas aos nossos irmãos. Paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, Mateus, e a todos que nos acompanham. Uma honra estar aqui nesta noite, compartilhando um pouquinho a palavra de Deus, participando com os irmãos. Creio que será uma grande bênção em nome de Jesus. Muito bem, agora vamos lá, Mateus. Vamos também saudar os nossos irmãos e amigos. Paz do Senhor, pastor Rogério, paz do Senhor, Paulinho, paz do Senhor, todos os irmãos que nos ouvem. É sempre um motivo de muita alegria e também de temor e tremor de estar aqui junto com os irmãos, mas sempre com o maior prazer para falarmos do Senhor e fazermos menção do seu nome. Muito bem, os irmãos já estão se conectando aqui, ótimo. Pelo Facebook sempre é mais fácil, né? Então já estamos acostumados. Quando vai para o YouTube tem um processo um pouco mais lento, mas já quero informá-los também que às 19 horas, esse mesmo culto nós transmitiremos ao vivo pelo YouTube. Então, aqueles irmãos que não têm Facebook terão também o privilégio de participarem, de assistirem, de cultuar ao Senhor. Então, aí a gente vai trabalhando dessa forma. Agora a gente conseguiu trabalhar numa boa. Hoje, pela manhã, tivemos um lindo trabalho, né, irmão Paulinho? Voltado para as nossas crianças. O que achou do trabalho de hoje, voltado para as crianças? O nosso J Kids em ação com as professoras. Verdade, pastor, verdade. Foi um lindo trabalho, acompanhei de perto. Inclusive desde ontem aí um pouco do nervosismo da minha esposa que participou essa manhã e pude acompanhar aí os preparativos, os detalhes, trabalho muito importante. Tive a oportunidade também de assistir junto com meu filho, de compartilhar com algumas pessoas. Um trabalho que traz o significado da verdadeira Páscoa, que é uma data comemorada praticamente quase que no mundo todo, pelo menos no mundo cristão, mas ainda assim com um sentido um pouco perdido, né? Um sentido diferente. E esse trabalho veio para ressaltar isso, para mostrar o que realmente é a Páscoa para nós cristãos. Então foi muito edificante, um trabalho muito bem feito, e que Deus abençoe aí todo o J Kids, cada irmã, cada participante, e o pastor e a todos que participaram. Muito bom trabalho, graças a Deus. Você conseguiu assistir, Matheus? O que você achou do trabalho dessa manhã com o J Kids aí em ação? Sim, pastor. Assistir foi uma bênção. Eu gostei bastante. Foi muito interativo, muito dinâmico. Os cortes, né, as trocas de telas entre as irmãs. E o tema também é muito interessante. Eu pude aprender muito e principalmente para o público que foi destinado, né, para as crianças que são alvo aí, eu acho que de toda a nossa atenção, merecem toda a nossa atenção em época de Páscoa, onde só se fala, por exemplo, do coelhinho e dos ovos de chocolate. Então acho que é muito oportuno esse investimento de tempo e foi um trabalho muito interessante. Eu acho que deveria ter para os adultos também nesse formato, foi muito divertido.
É isso aí. Mas, realmente, nossa gratidão às nossas professoras que se dedicaram aí. Realmente, todos nós, eu sempre falo, não é fácil falar em público. Não é fácil falar em público. Não é fácil falar diante também de um celular, como nós estamos agora. Talvez seja ainda mais difícil, porque você não sabe se a pessoa está escutando bem, se está vendo bem, se a mensagem está chegando de forma clara, se a conexão da internet está funcionando, enfim, torna-se um pouco mais complexo, né? Mas, graças a Deus, correu tudo muito bem. Os irmãos que não assistiram, assistam, está gravado no YouTube, também tem o link aí no Facebook, e assim vamos adiante. É claro que agora, nesse culto da noite, nós não vamos chover no molhado, nós não vamos ficar repetindo tudo que as nossas irmãs falaram pela manhã. Hoje nós vamos dar um outro viés, claro, dentro da temática da Páscoa ainda, mas a gente vai seguir a história bíblica, tudo que nós temos para aproveitar da palavra de Deus. Então, estou muito feliz por poder compartilhar com vocês esse tempo também. Nós sabemos, já deixo uma justificativa aqui aos nossos prezados irmãos, eu tenho acompanhado o noticiário, eu sei que tem aí uma aprovação para voltar aos cultos presenciais a partir de hoje. Todavia, não vejo como prudente, não vi como prudente a gente, às pressas, retomar um culto presencial. Eu acredito que ainda requer prudência. Ao longo desta semana, seguramente esse assunto vai dar pano para manga, porque outros ministros vão discutir, debater essa temática. Então, nós vamos ainda, ao longo dessa semana, trabalhar de forma online, de forma cautelosa, serena, mas, é claro, sempre orando ao Senhor, para que a gente retome os nossos trabalhos o quanto antes, indiscutivelmente, mas a gente tem que ser prudente, não é porque aprovou ontem que hoje a gente já sairia às pressas, chamando os irmãos para ir para a igreja, isso não seria adequado da forma de pensar que a gente tem. Respeitamos qualquer outra igreja, até das nossas que estão retomando, mas temos aqui o aval do nosso pastor presidente, para a gente ser cauteloso e seguir as regras. Temos que seguir as regras com todo cuidado para o nosso bem. Então, por isso que nós não retomamos hoje, nem retomaremos terça ou quinta-feira, ainda será online. Quanto a domingo que vem, Deus proverá. Vamos viver um dia após o outro. Ficou claro, irmão Paulinho, essa fala? Ou você acha que eu preciso esclarecer um pouquinho mais? Não, super claro, pastor. E de acordo, é preciso ter um pouco de cuidado. A notícia acabou de aparecer aí e precisamos ver como que isso vai continuar, se vai ser assim, se vão manter isso mesmo, principalmente aqui em São Paulo, onde o número de casos aí está muito alto, e fazer com calma, né? Fazer com calma, com tranquilidade, sem dúvida nenhuma. Se for mantido, voltar com toda a calma e prudência também, que é o melhor para a igreja, sem dúvida nenhuma. É a mesma coisa aí no Rio de Janeiro, onde você está, né, Matheus? Seguramente a notícia também chegou aí, então muitas igrejas, talvez, vamos retomar, mas eu acho que requer cautela, não é verdade? Exatamente, pastor. A igreja que os meus pais congregam aqui está voltando, né, aos poucos. Hoje, por exemplo, já vai ter culto e estão fazendo inscrição. Acho que está um número bem reduzido de pessoas, mas essa pandemia foi trazendo para a gente exatamente a aplicação aí de basta cada dia o seu mal, né, e de vivermos um dia após o outro, não nos preocupando com o dia de amanhã, né? Exatamente isso. Bom, vamos lá. Nossos irmãos já estão conectados. Muitíssimo obrigado, mais uma vez, pela companhia. Então, hoje nós vamos fazer um trabalho um pouco diferente. Será um culto, é óbvio, né? Mas a gente vai fazer um trabalho um pouco mais dinâmico sobre a Páscoa. Eu vou começar aqui com um texto bíblico de São Mateus, capítulo 26. Fala do Senhor Jesus Cristo, quando ele vai trazer à tona a última Páscoa e a primeira
Santa Ceia do Senhor. Eu quero fazer um paralelo muito simples, muito objetivo, muito prático, e eu gostaria de contar com a colaboração dos irmãos, e é claro, tanto o Paulinho quanto o Mateus vão interagir comigo aqui para poder ser uma fala dinâmica, e não algo cansativo. Mas eu quero ler primeiro aqui alguns versículos desse texto que eu citei. São Mateus 26, eu vou começar aqui no versículo 17, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães Asmos, essa era uma das principais festas, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E Jesus lhe disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara. Fizeram e prepararam a Páscoa. Jesus também celebrou a Páscoa nos moldes do Antigo Testamento. Durante toda a sua vida, 33 anos, ele celebrou a Páscoa com os seus pais direitinho. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos, 12 apóstolos. Pulando alguns versículos aqui, indo mais para o final, eu vejo aqui o versículo 26, que diz assim: Enquanto comiam, vou fazer um parênteses, enquanto comiam a Páscoa, nos moldes do Antigo Testamento, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E aqui entra e começa toda a forma estabelecida por Cristo Jesus em relação à Santa Ceia do Senhor. No versículo 27, está escrito assim: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. Isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, Mateus, Paulinho, meus irmãos, eu quero fazer um paralelo, inicialmente, separando com clareza o que é o Antigo Testamento e o que é o Novo Testamento. O Novo Testamento não veio abolir o Antigo Testamento, de forma alguma. Só que o Novo Testamento, ele tem marcas próprias. Deixa eu explicar isso um pouquinho mais para que fique claro. E aí, tanto Paulinho quanto Mateus vão nos ajudando aqui para entender esta questão. Veja que o Antigo Pacto, a Antiga Aliança, o Antigo Testamento necessitava de sacrifício de animais, que é justamente a liturgia que se aplicava para a Páscoa judaica. Porém, quando chega a esta fase do ministério do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, Jesus, ele transmite essa mensagem aos discípulos e a todos que estavam próximos dele: olha, daqui para frente, as coisas vão mudar. Vamos celebrar a Páscoa. Vamos lá. Preparem a Páscoa para mim. E eles prepararam a Páscoa. E começaram a celebrar esta Páscoa juntos. Mas em determinado momento vocês viram que Jesus, ele para de comer esta Páscoa e começa a preparar outra, baseada no pão e no vinho. E isto Jesus explica: olha, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Porque o sangue do Velho Testamento era o sangue dos animais, que era oferecido naquele sacrifício que nós já aprendemos. E a partir de agora, Jesus está falando: o meu sangue, este é o sangue do Novo Testamento. E aí, quando eu estava estudando esse tema, né, eu fui para o escrito do apóstolo São Paulo aos Hebreus, para ficar um pouco mais claro do porquê Novo Testamento, do porquê Jesus traz à tona essa questão do Novo Testamento. E o escritor aos Hebreus, que é o apóstolo São Paulo, ele, no capítulo 9,
ele escreve assim, que vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e melhor e perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homens, desta criação, nem por sangue de bodes, bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Mais para frente, Mateus, Paulinho vão explorar bastante sobre essa questão da redenção. Mas sabe que ainda nesse capítulo 9 do escritor aos Hebreus, estou só fazendo essa introdução para a gente poder discorrer um pouco mais. O escritor continua a dizer, por isso, Jesus é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna, da vida eterna. Por quê? Porque onde há testamento, olha só, aqui que eu quero me ater, Paulinho. Onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então veja aqui, meus irmãos, eu vou aqui interagir com o irmão Paulo primeiro, sobre essa questão testamentária, né? Veja, a gente vê aí nas celebridades, inclusive nos nossos dias, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem posses, quando falece, né? A primeira coisa que vem à tona na mídia é o testamento dessa pessoa. Mas esse testamento até então estava guardado. Mas depois que ela partiu, aí que o processo legal entra em evidência do testador, não é isso, irmão Paulo? É isso, pastor, é isso. O testamento é um documento que ele passa a fazer efeito a partir da morte do seu testador. E pegando aqui um pouco dessa introdução que o senhor fez, a gente começa a ter a ideia e ter o segmento aqui de que Cristo, como um bom judeu, ele passou e celebrou durante toda a vida a Páscoa nos moldes antigos, né? A Páscoa como foi ensinado, como foi passado, conforme a tradição ali dos judeus. E Cristo, ele foi obediente em tudo. E nesse texto de Mateus, ele está aqui estabelecendo um novo concerto, um novo pacto, uma nova aliança. E Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos que tudo que a lei exigia foi plenamente satisfeito em Cristo Jesus. E a partir de então ele vai estabelecendo com os seus discípulos e com a igreja um novo testamento baseado nele mesmo. O pão que simbolizava o seu próprio corpo que seria entregue e o vinho que simbolizava o seu sangue vertido na cruz do Calvário. O senhor falava sobre Hebreus capítulo 9, eu tinha aqui grifado a respeito de Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 6, quando vai dizer que Cristo ele foi mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Ou seja, esse pacto que ele estabelecia era diferente do antigo pacto e era um pacto melhor, mais excelente, e que nos proporciona, nos condiciona melhores promessas. A respeito desse testamento que ele nos deixa, ele coloca ao nosso dispor, através do seu sacrifício, coisas maiores e melhores do que a antiga aliança. Apenas para citar uma destas coisas, é que nós hoje, quando outrora fomos separados de Deus pelo pecado,
na nova aliança, ele nos permite que a presença de Deus, pelo seu Espírito, habite no crente. E essa é só uma das gloriosas promessas que ele nos deixa através do seu testamento. E necessário foi que o testador morresse para que o testamento tivesse força. Exatamente. Então, é importante a gente considerar, irmão Mateus, que quando a gente olha o povo judeu e agora a igreja, né, o povo gentil, o Senhor Deus ama a todos, né? O Senhor Deus ama a todos, ele não faz distinção nenhuma. A única questão é que nós precisamos valorizar tudo que o Senhor Jesus fez e faz por nós. Então, há muita confusão em relação à Páscoa. Por isso que as nossas professoras hoje destacaram bastante, né, a importância da verdadeira Páscoa. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, se nós não tomarmos cuidado, a história bíblica ela pode ser impactada com mentiras, com lendas, com coisas inverídicas, né? Então, por exemplo, hoje, nos dias atuais, as pessoas quando viajam a Israel para conhecerem a Terra Santa, né? Conhecer a Turquia, conhecer a Itália, Roma Antiga e outras coisas mais, tem muitos pontos históricos maravilhosos de se conhecer. Só que há muita peregrinação dentro de histórias montadas. Por exemplo, o sepulcro, né, onde Jesus foi sepultado, onde colocaram o corpo de Cristo Jesus, e que as pessoas vão lá, tiram foto, e está escrito lá, olha, está vazio, e de fato está, mas na verdade não é ali o sepulcro onde Jesus foi enterrado. Os arqueólogos mesmos, muito estudiosos dessa questão, notoriamente dizem que o lugar certo, ele está soterrado, porque com o passar dos anos, tudo foi, naquela região, foi soterrada, né? E a arqueologia, os estudos vão descobrindo dia após dia a verdade dos fatos. Só que, por conta do passar do tempo, as pessoas vão desenvolvendo lendas, por exemplo, coelhinho da Páscoa, ovo da Páscoa. E, poxa, todos nós sabemos que é uma história inverídica, né, Mateus? Não é a realidade dos fatos, mas acaba tirando o brilho da história verdadeira, essas lendas, não é? Exatamente. É igual as indulgências antigamente, né, para perdão dos pecados, ou as pessoas que vendiam um pedacinho da cruz de Jesus, que se fosse juntar, dava para construir, eu acho que o Titanic. E as pessoas vão se aproveitando disso, e o quanto que é até perigoso, né, essa questão do desejo de ir a Israel, de ir à Terra Santa, o quanto que isso pode até mesmo ocupar um lugar de idolatria em nossos corações, né? E acho muito interessante a analogia que o senhor fez, fazendo aí o testamento, né? Porque é exatamente isso, né? O testamento existe para ele ser aberto ali, alguém tem que morrer, né? E uma das cláusulas ali desse testamento, que a gente vai tratar de algumas aqui hoje, né? Para mim fica a reconciliação, né? Foi por meio dessa morte que nós tivemos a oportunidade de nos reconciliarmos novamente, né? O Criador com a criatura, digo, com o seu Criador. Exato. Agora, veja que há diferenças, né, com o passar do tempo, entre povos, nações, assim como tem diferenças de idioma, né, o grego, o hebraico, o aramaico, mas também temos de calendário. Então, até isso também, com o passar do tempo, o calendário, ele sofreu algumas alterações, porque o calendário judaico, se nós olharmos, por exemplo, na cronologia, eles estão no ano 5.781. É uma outra contagem desde os primórdios, né? 5.781. Quando a gente vem, porque o calendário
judaico é diferente do calendário nosso, né, que é gregoriano. E aí a gente está em 2021, a contar do nascimento de Cristo Jesus. Assim como também os meses do ano, o calendário judaico, né, ele tem mais um sentido lunar. Já o calendário gregoriano é solar. Então os meses são diferentes, os períodos são diferentes. E este ano em especial, este ano que nós estamos, né, hoje, domingo, se celebra a Páscoa tanto lá quanto cá. Então, mas nem todos os anos é isso, nem todos os anos. Mas isso aconteceu porque, com o passar dos anos após a morte do Senhor Jesus Cristo, começou a entrar essas questões de, eu não vou seguir os princípios judaicos, eu vou criar uma nova metodologia. E a Igreja Romana foi criando, desenvolvendo isso ao longo do tempo. E aí criou um calendário próprio, criou festas próprias, criou muitas coisas próprias que se arrastaram por anos, né? Mas eu só queria destacar que o Antigo Testamento é extremamente relevante para nós, mas ele é a sombra do que haveria de ser o Novo Testamento, né? O próprio apóstolo São Paulo escreve repetidas vezes aos Hebreus. Então, o Antigo Pacto é a sombra, é um modelo do que o Senhor Deus queria fazer no Novo Pacto, na Nova Aliança. Então, hoje, quando nós pensamos em Páscoa, a Páscoa em si não está fazendo alusão à ressurreição de Cristo. A Páscoa, tanto é verdade que Cristo nunca pediu para nós celebrarmos nem o nascimento dele, nem a ressurreição dele, mas ele pediu para celebrarmos a morte dele. E isso está muito claro aqui em São Mateus, inclusive, também em 1 Coríntios 13, nós vamos ver ali Jesus falando, olha, o meu sangue, a minha carne, o meu sacrifício expiatório, ele que eu quero que vocês celebrem, assim como foi também na Páscoa, né? Eu tenho até um texto aqui que eu vou ler, só para não pairar dúvida. Eu vou pegar, por exemplo, aqui, Paulinho, a Bíblia de Estudo Pentecostal, só para não pairar dúvida quanto a essa questão. Qual é a fonte que está sendo utilizada? Só para vocês verem. O que está escrito na Bíblia de Estudo Pentecostal sobre a Páscoa? Tem um estudo lá que diz assim, o termo Páscoa, no hebraico, que significa pular além da marca, passar por cima ou poupar, fazendo alusão à 10ª praga no Egito, que foi explicado pelas nossas professoras, em que os israelitas precisavam marcar a verga das portas com o sangue do cordeiro, para que a morte não tomasse conta dos primogênitos, né? Então, isso significa o princípio da Páscoa. Assim, ainda escrito aqui, nesse estudo da Bíblia, de estudo pentecostal, assim, pelo sangue do cordeiro morto, os israelitas foram protegidos da condenação à morte executada contra todos os primogênitos egípcios. Então, a Páscoa, o significado é exatamente este, né? Nós temos que considerar que, é claro, uma vez que celebramos essa data festiva, e devemos celebrar à luz da Bíblia Sagrada, nós precisamos valorizar o sacrifício que Jesus fez por nós. E, indiscutivelmente, Jesus ressuscitou. E aí é o nosso principal fator de fé, porque se ele não tivesse ressuscitado, de nada adiantaria a morte dele na cruz. Não é isso, Paulinho? Exatamente, pastor, exatamente. Paulo chega a dizer que se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e nós ainda permanecemos em nossos pecados. De fato, a Páscoa faz a menção ao sacrifício e aquilo que nós recebemos através desse sacrifício de Cristo Jesus. E Hebreus vem mostrando como em Cristo nós vemos que ele é superior à antiga aliança, superior ao sacerdócio, superior a Moisés, como nele e neste Cordeiro Santo
e imaculado, nós temos tudo quanto nós precisamos. É na morte dele e através do seu sangue vertido na cruz do Calvário que nós temos salvação dos nossos pecados. E a Páscoa nos lembra exatamente isso, né? Infelizmente, como o senhor bem falou, o calendário e as festas acabam por perder um pouco o seu significado, nem os meses coincidem, né? O mês da Páscoa, quando foi celebrada a morte de Cristo, não foi exatamente neste mês em que nós comemoramos, assim como também o Natal necessariamente não coincide as datas, mas nós, como cristãos, devemos se lembrar. E o senhor falou a respeito da ressurreição, que é uma doutrina fundamental para nós, é onde a coisa diferencia das demais, né? Se a nossa história tivesse acabado naquela cruz do Calvário, então a nossa fé hoje seria uma fé morta, uma fé sem perspectiva nenhuma, uma fé sem esperança alguma. Mas foi ao terceiro dia ali quando Deus ele mudou a história, quando ele interviu na história e diferencia de todas as outras, porque aquele em que nós nos encontramos e servimos não está morto. O túmulo está sim vazio, como o senhor bem falou. Não é aquele túmulo aberto à visitação, mas um túmulo um dia ficou vazio, ao terceiro dia ficou vazio, o que nos dá uma esperança viva, né? Que nos dá uma esperança viva. Afinal de contas, a morte não teve poder de segurar a Cristo. Ao terceiro dia, ele ressuscitou, porque nele não achava-se culpa, não achava-se pecado algum. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E só para não passar batido, eu li aqui em Hebreus 10 e 19, um versículo que nos garante uma certeza como uma das provisões de Cristo através do seu sacrifício. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Um dos privilégios que o crente tem é este novo e vivo caminho que nos foi aberto por Cristo Jesus lá na sua morte, na cruz do Calvário, e nós temos acesso à presença de Deus, o que é um privilégio indescritível. Só complementando, o pastor tinha falado, né, desse estudo na Bíblia de estudo pentecostal. Hoje eu peguei a Bíblia também, essa mesma referência, a mesma Bíblia de estudo, e tem uma parte que continua na leitura que o pastor fez que me chamou a atenção, que hoje mesmo assistindo a transmissão das irmãs, né, dos irmãos no YouTube, sobre a verdadeira Páscoa, a apresentação que teve hoje de manhã das crianças, para as crianças, me chama a atenção, né, o porquê passar o sangue nos umbrais da porta, e aí no próprio estudo comenta que Deus ordenou o sinal do sangue não porque ele não tivesse outra forma de distinguir os israelitas dos egípcios, né? Mas porque ele queria ensinar ao seu povo a importância da obediência e da redenção pelo sangue. E assim ele prepararia ali o caminho, né, para o advento ali do Cordeiro de Deus, que séculos depois, né, tiraria o pecado do mundo. E glória a Deus por isso, né? Indiscutivelmente. Agora, meus prezados irmãos, observem bem uma coisa que nós precisamos considerar, e está na Bíblia Sagrada. Nós sabemos muito bem que o povo judeu, que também inicialmente era conhecido como povo hebreu, por conta do hebraico, né? E daí que o apóstolo Paulo escreve aos hebreus, que está se retratando aos judeus, é uma questão de nomenclatura e está relacionada à questão do idioma, a forma como eles são conhecidos. Nós vemos que o Senhor Deus veio para que eram os seus. São João, ele escreve isso claramente.
no primeiro capítulo, mas os seus não o receberam. Muito pelo contrário. Os judeus foram que gritaram lá no ato da crucificação, crucifica-o, crucifica-o. E ainda eles disseram que o seu sangue seja derramado sobre a nossa cabeça. Né? Então eles não receberam, infelizmente, eles não reconheceram a presença do Messias diante deles. Né? Eles não reconheceram. Mas, como eles não reconheceram, a fé, a graça, estendeu-se até nós. E agora nós estamos nesse tempo da graça, que está relacionado ao Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós tivemos outras dispensações que foram formas em que o Senhor Deus tratou com a humanidade. Né? Tanto é verdade que o apóstolo São Paulo, ele inspirado por Deus, ele esclareceu muitas dúvidas que os judeus tinham a respeito do Messias. No primeiro capítulo mesmo dessa epístola aos Hebreus, o apóstolo Paulo começa a escrever, inspirado por Deus. Havendo Deus antigamente, muitas vezes, e de muitas maneiras, falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então veja que aqui Jesus foi feito herdeiro de tudo, assim Deus o fez. E o testamento, o Novo Testamento, através do sangue de Jesus Cristo, que foi a chancela desse Novo Testamento, nos garante também direito a essa herança da vida eterna com ele. Então, daí que nós precisamos compreender e valorizar o sacrifício que Jesus fez. Porque, de tempos em tempos, nós podemos ver também o apóstolo São Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, fazendo alusão lá, à passagem do povo de Israel pelo Mar Vermelho, quando Deus usou Moisés para libertá-los, né? Diz, olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Ou seja, Cristo, aqui como uma teofania, ele se apresentava para guiar o povo de Israel, né, por esse deserto. Mas veja que no versículo 5 do capítulo 10, da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, ele diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram nos escritas em figura, olha aí de novo, o simbolismo do antigo pacto, em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ou seja, nós precisamos sempre valorizar o sacrifício de Cristo Jesus, não simplesmente a ressurreição de Cristo. Ah, Jesus Cristo ressuscitou. Claro que ressuscitou. Está à direita de Deus? Indiscutivelmente. Intercede por nós? Verdadeiramente. Só que o que Jesus quer de nós, sobre tudo isto, é que nós sintamos na alma o sacrifício que ele fez, os pecados que ele levou na cruz. Né? Tudo que ele passou, que havia sido profetizado pelo profeta Isaías, se cumpriu. Se cumpriu cabalmente. Então, o que Jesus quer de nós? Que nós sintamos na alma esse doloroso sacrifício feito uma única vez para a remissão definitiva dos nossos pecados. Pode dizer, irmão Paulo. Pegando um gancho do que o senhor está falando, a antiga aliança tinha um aspecto um tanto exclusivo ali de um povo, de uma determinada nação, né? E como o senhor bem falou, estes para os quais Cristo veio, o rejeitaram, o mataram e o crucificaram. E o que nos proporcionou, então, salvação. Um aspecto que difere
completamente da antiga aliança é que, enquanto a antiga era baseada em ordenanças e obediência, e a Bíblia vai dizer que aquele que falhava em uma das exigências já tinha falhado em toda a lei, hoje nós vivemos em um tempo de graça, né? O gentil foi alcançado por graça. O sacrifício na cruz do Calvário foi por graça, assim como os benefícios recebidos por Cristo Jesus a nós, que somos considerados gentios, porque não somos do povo judeu, recebemos por graça. Então, na cruz do Calvário está, sem dúvida nenhuma, a maior demonstração de amor e graça de Deus para conosco, né? Daí que o apóstolo São Paulo escreve Romanos capítulo 8, Mateus. Capítulo 12, melhor dizendo. Daí, 8 também. O 8 também, folheando aqui, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas eu quero fazer alusão ao 12, né? Quando ele pede para nós, que fazemos parte do tempo da graça, ele roga-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Não é mais aquele sacrifício que os animais precisavam ser mortos. Não. Apresenteis agora o vosso corpo, não é mais corpo de animal. Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, Mateus. Exatamente, pastor. E algo que vai me chamando a atenção também, dentro até um pouco do que o Paulinho comentou, e aqui puxando um pouquinho para, ainda em Paulo, mas puxando um pouquinho para Coríntios, foi algo que o senhor falou comigo hoje pela manhã, durante o meu devocional, que foi o Romanos, 2 Coríntios 5, do 17 ao 21, que foi onde eu estive meditando hoje durante o dia. Não sei se o som da praça aqui está atrapalhando o meu áudio, tá? Ou tá bom? Tá. Pode continuar, tá? Sob controle aqui, pode continuar. Tranquilo. Estou fazendo uma bagunça na praça aqui. E foi justamente, vou só ler rapidamente aqui, que diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas já se passaram, eis que surgiram coisas novas, ou em outras versões, eis que tudo se fez novo. E aí no 18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui tem duas vertentes, né? Fala primeiro que Cristo, né, nos reconciliou consigo mesmo ali, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, e o segundo ponto é que ele nos deu esse ministério também da reconciliação. E aí pensando na reconciliação por meio de Jesus Cristo, da redenção, né, do resgate do homem por meio de Jesus Cristo, vai falando aí dessa restauração do pecador, né, até novamente a ter uma comunhão com Deus. E aí, rapidamente, em 3 pontos, né, que a gente vê o pecado e a rebelião da raça humana, que trouxeram como resultado hostilidade contra Deus e alienação dele. Isso a gente vê desde lá do início, né, desde da queda, do Éden, de Adão e Eva. O segundo ponto seria mediante a morte expiatória e sacrificial de Jesus Cristo, né, que por meio disso Deus removeu a barreira ali do pecado e abriu um novo caminho para a volta, para a reconciliação do pecador com Deus. E o terceiro ponto seria a reconciliação, entrando em vigor ali mediante o arrependimento da fé pessoal em Cristo, né? E o que é interessante para mim também é o ponto que nós, enquanto igreja, também recebemos de Deus esse ministério da reconciliação para conclamar também a todas as pessoas a se reconciliarem com Cristo e novamente, né, podermos nos relacionarmos com o nosso Criador, sendo sua imagem e semelhança e para aquilo que nós realmente fomos chamados, né? Exato, o Ministério da Reconciliação é algo inexplicável, gracioso da parte de Deus. E São João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz claramente isso.
aquele célebre versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, inexplicável, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O maior benefício, a maior e melhor herança que a gente poderia receber da parte de Deus é o direito à vida eterna. Diz a palavra de Deus que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, seríamos os mais miseráveis entre os homens. Né? É claro que durante a nossa vida aqui, em que Cristo disse que teríamos aflições, deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, esta vitória que Ele quer passar para nós. E aí, quando eu dirijo a todos nós, que a Bíblia nos fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos um vencedor qualquer, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essa dificuldade que a gente está passando, muitas pessoas estão abaladas emocionalmente. Muitas pessoas, nesta época, estão aflitas, porque perderam um ente querido. Muitas pessoas estão amarguradas porque perderam o emprego. Muitas pessoas também estão tristes porque o confinamento privou da liberdade. Então, são tantas adversidades que nós estamos atravessando que se nós não tivermos a presença do Espírito Santo, que é o verdadeiro, o Consolador, que o Senhor Jesus mesmo disse, olha, se eu não for para o Pai, se eu não for, ele não virá. Eu preciso ir. E ele foi, e deixou conosco o Consolador. Então, veja que a obra de Deus é tão graciosa que ela se completa de uma forma maravilhosa. Né? Nesse texto aqui, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente pode avaliar que todo esse contexto bíblico, o cumprimento da palavra de Deus, ele foi sendo escrito, é uma história que o Senhor Deus escreveu e que ela está se cumprindo cabalmente. É só a gente voltar ao tempo, ir lá para o tempo de Abraão, nem Moisés, vamos voltar para o tempo de Abraão, e a gente vai lembrar lá de quando Abraão, né, teve um encontro com o Senhor Deus, mas quando o Senhor Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque, o seu único filho, né? E Abraão se prepara, ele prepara completamente a forma de fazer o sacrifício do seu único filho, leva Isaque até onde tinha que ir, e de repente Isaque pergunta, mas, pai, cadê o cordeiro? Né? O sacrifício, todos os aparatos aqui estão prontos. Olha, eu vim com o Senhor até aqui, mas e agora? Cadê o cordeiro? O que é que vai ser feito? E aí que Abraão diz, não, filho, Deus proverá. E é quando o anjo se apresenta a Abraão, Abraão, não faça nada. Não faça nada. Porque agora eu sei e vejo que tu temes a Deus. Então, desde aquela época, Deus já tinha mostrado para o povo o que ele queria fazer com a humanidade, que havia já se desviado dos seus caminhos através do pecado, né? Que entrou lá no Jardim do Éden. Então, o que nós precisamos considerar é que em dia, um momento, uma festa tão linda quanto essa da Páscoa, né? É uma data comemorativa bíblica, e devemos sim considerar, por isso que nós desejamos, Feliz Páscoa, mas sempre lembrando que esta Feliz Páscoa, ela só se dá porque alguém foi sacrificado, e esse alguém chama-se Jesus. Então, no momento de amargura, Jesus, ele clamou ao Pai, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, né? Mas ele cumpriu cabalmente a vontade do Pai para salvar a gente. Então, não é uma data qualquer, não é uma celebração qualquer, não.
esta Páscoa, agora no Novo Testamento, ela volta-se para a ceia do Senhor, em que os ingredientes não são mais ali o cordeiro assado, aquela carne assada, os pães asmos e as ervas amargosas. Não. Agora, os ingredientes dessa nossa Páscoa, da nova Páscoa, se compõem pelo sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, e pela sua carne, que foi ferida, maltratada, né? Também pelos nossos pecados. Agora, passando para vocês de novo, mas eu vou deixar aqui uma deixa, Mateus, agora para você. Veja que o apóstolo São Paulo escreve aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo. Olha a passagem que ele faz aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, Mateus, aqui é uma passagem, né? O apóstolo São Paulo trazendo esta fala, dando relevância ao sacrifício que Jesus fez com tanto amor por nós. Exatamente, pastor. Antes de comentar sobre esse ponto, o senhor tinha falado sobre o Espírito Santo e algo tremendo, assim, né? O papel dele enquanto nosso Consolador. E a gente vê que Jesus se fez homem, morreu por nós, por nossa reconciliação, ressuscitou, subiu até o céu, não nos deixou órfãos, né? Nos deixou o Espírito Santo Consolador. E o mais incrível, que eu sempre gosto de comentar, é que ele não deixou o Espírito Santo do amor, não deixou o Espírito Santo da vitória, não deixou o Espírito Santo disso ou daquilo, mas deixou o Espírito Santo consolador. Além dele ser tudo isso, ele é consolador. E, sabiamente, Jesus já sabia, né? No mundo tereis aflições. Então, acho que ele já sabia aí de tudo que estava aguardando a gente. E, especificamente, né, sobre o versículo que o senhor leu agora de Gálatas, né? Se não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, se nós estamos em Cristo, né, e não mais vivemos nós, mas Ele vive em nós, nosso eu, a nossa carne foi crucificada, então a nossa boca também vai falar do que está cheio o nosso coração. Então, se nosso coração está cheio dele, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós também falaremos e faremos menção do nome do Senhor e iremos querer aí ajudar também a atuar no ministério da reconciliação do homem, né, para com Deus. E Cristo, ali por meio do sacrifício, né, estava reconciliando consigo o mundo, né, não lançando em conta os nossos pecados, o pecado do homem, e confiou a nós também esse papel da reconciliação. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, também, terrenamente aqui, devemos cuidar disso também, né? E Paulo nos diz lá, portanto, se nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo ao mundo, à humanidade, por intermédio de nós. E por amor a Cristo, né, que nós suplicamos, então, que reconciliem-se com Deus, é o que ele vai dizer ali em Coríntios. Paulinho, quando o Mateus falava da importância de a gente ter a nossa vida pautada nesse ministério da reconciliação também, que significa valorizar o sacrifício de Cristo, também me trouxe aqui a lembrança, o Espírito de Deus, sobre o que Salomão escreve hoje, dia 4 de abril, e eu fazia a leitura desse capítulo ontem, para fazer as divulgações que sempre eu faço nas mídias. Salomão, ele escreve sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. E aí,
Salomão vai escrevendo essas questões justamente porque seria uma forma de também nos preparar para esse tempo da graça, esse tempo do ministério da reconciliação, em que, se nós de fato estamos vivendo em Cristo, devemos andar como Cristo andou. Então, o que significa valorizar o sacrifício de Cristo Jesus? Significa dar bom testemunho. Significa não só falar da Páscoa como Páscoa. Ai, que maravilha, hoje é Páscoa. Que data linda, que data comemorativa. Mas mais importante do que a data comemorativa é aquela celebração dentro da alma, aquela celebração verdadeira. Olha, de fato, né, a minha alma se alegra pelo sacrifício que Cristo fez por mim. Então, o meu coração está guardado, o meu coração ele está protegido pelo Espírito Santo de Deus. Então, são coisas que a gente precisa considerar, porque o mundo jaz no maligno. Infelizmente, olha, nós vemos a humanidade, não é a Bíblia falando, o mundo jaz no maligno. Uma pessoa que não tem Jesus não tem paz. Não tem paz. Agora, nós que temos Cristo, nós podemos passar por aflição, nós podemos passar por dificuldade, nós somos provados, né? Nós passamos por situações tão adversas como as tais enfermidades, inclusive. Mas, através da palavra de Deus, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós somos purificados de todo o pecado. O pecado, ele foi purificado no sangue de Cristo Jesus. Então, a gente precisa estar crucificado com Cristo. O velho homem precisa estar crucificado com Cristo. Porque se ele não estiver crucificado com Cristo, a nova natureza não consegue viver. Né? Então, deixo contigo aí para a gente já ir para o final, já estamos aí nos minutos finais, mas fique à vontade aí também para considerar algo mais. Amém, pastor. É preciso estar crucificado com Cristo. Afinal de contas, ninguém nasce de novo se antes não morrer a velha criatura, o velho homem, né? O senhor fez menção do versículo de Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E Jesus, ele falou, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. O coração é, na palavra de Deus, a fonte das vontades, dos desejos. O coração, ele tem um significado muito amplo na palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Então, o coração ele precisa estar cheio da presença de Deus, da palavra de Deus. A palavra de Deus deve habitar em nós de forma abundante. É ser testemunho daquilo que recebemos por graça, né? É ser testemunha daquilo que alcançamos ou recebemos de Cristo Jesus por infinita graça e misericórdia. Eu acho que, pensando em termos mundiais, talvez seja uma das Páscoas mais difíceis que já existiu na história da humanidade, né? Uma das Páscoas mais trágica, talvez, porque enquanto hoje nós, pela misericórdia de Deus, estamos aqui em paz, com saúde, muitos estão chorando, muitos estão passando por um momento de extrema dificuldade, muitos estão passando por separação, por luto. Eu estive num velório há 2 dias atrás, então é um momento muito difícil, a humanidade chora, mas como já foi falado hoje, o cristão ele tem uma viva esperança, né? Ele sabe que apesar de ser atingido pelas adversidades, pela morte, pela separação, pelo desemprego, pela luta, pela enfermidade, ele tem uma viva esperança. E essa viva esperança traz alegria e paz ao coração, porque é uma alegria e paz que não depende da circunstância externa, não depende de como está o externo, mas é o Espírito de Deus comunicando ao crente as verdades celestiais.
Então, como o Mateus frisou aqui por algumas vezes, passa por nós a responsabilidade de anunciar esse ministério da reconciliação, pois é uma salvação abrangente, é para todos. Todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, eu acho que o mundo precisa ouvir essa mensagem, conhecer essa mensagem, ver essa mensagem em nós. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida e que nós possamos tirar do bom tesouro do coração coisas boas a oferecer. Sabe, Mateus, sabe, meus irmãos, muitas vezes nós nos questionamos por que nós estamos passando por isso, né? Nós servimos a Deus, confiamos nisso através da palavra, mas muitas vezes vem o questionamento, por que que o Senhor permite que eu passe por isso? Por que que o Senhor está permitindo que essa dificuldade chegue a mim? Poxa, por que que o Senhor recolheu um familiar meu? Muitas vezes paira esse tipo de questionamento, mas a gente precisa entender que aqui, humanamente falando, nós não compreendemos praticamente nada dentro do plano de Deus. O plano de Deus é lindo, maravilhoso e perfeito para aqueles que creem nele, é claro, né? Agora, quem não crê, não tem o que fazer, não somos nós que vamos convencer, mas o plano de Deus é maravilhoso, o plano de Deus é perfeito. E veja que nem a seu próprio Filho, Jesus Cristo, ele poupou. Deus não poupou Jesus Cristo da cruz. Observem bem. Então, quando pairar esse tipo de questionamento, de pergunta, que o inimigo muitas vezes fica tentando nos tentar, né? Tirar a nossa paz. Nós devemos considerar que nem Jesus foi poupado do projeto de Deus da salvação, da redenção e da reconciliação da humanidade. E Jesus veio sabendo o que tinha que fazer. Jesus não veio desinformado, não. Jesus estava com o Pai desde o princípio, desde a fundação do mundo. Jesus, desde a fundação do mundo, estava com o Pai. Jesus sabia de tudo. Mas ele aceitou o desafio. Pai, eu vou lá, Pai. Eu vou lá, eu vou aceitar esse sacrifício, porque de uma vez por todas, Pai, aqueles que crerem em nós terão a vida eterna. Por isso que São João escreve, Mateus, já vou lhe passar também para as considerações finais, mas São João escreve no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Um pouco adiante, Jesus ainda disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, guardar no coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Jesus diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, devemos descansar no Senhor, porque se o Senhor Jesus permitiu que passássemos por uma dificuldade, todos nós estamos passando, eu também estou passando, todos nós temos uma luta, todos nós temos uma prova. Mas se o Senhor Jesus permitiu que passássemos por esta prova, esteja certo que se nós permanecermos fiéis, leais a Ele, Ele permanecerá fiel para conosco. Ele está com o seu projeto sendo dia após dia cumprido. Então nada vai passar desapercebido do projeto de Deus. Nada vai passar. Então, descansemos no Senhor, confiemos nele inteiramente, que ele tem tido cuidado de nós. Então, vamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e que é o esforço que nós estamos fazendo aqui. Veja, 1h05 estamos nessa live, e mais 5 minutos nós terminaremos ela. É um tempo que nós estamos nos dedicando para poder relembrar tudo que Jesus fez por nós. O plano de Deus para nós é perfeito. Então, nós somos mais do que vencedores
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, passo para o Mateus também para fazer algumas considerações e a gente depois ir para o final. Enquanto o Paulinho foi falando também, pastor, eu fui pensando, tem um ditado que diz, não vou saber ao certo, mas é mais ou menos, que diz que o Titanic afundou porque deixou a água que estava ao redor dele entrar dentro do Titanic. Então, às vezes, essas situações que a gente vem passando vão ali para nos desestabilizar, né, tirar a nossa paz. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 16 ao 18, diz mais ou menos isso. Olha, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, como o Paulinho comentou, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, naquilo que a gente pode ver, mas nas coisas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E pensando também sobre o nosso coração, minha mãe às vezes faz uma comida simples, feijão, arroz, uma carne, e a gente comenta, nossa mãe, como tá gostosa, o que a senhora colocou? E ela brinca, eu coloquei amor. E aí a gente vê, o amor vem do coração. E o quanto que é importante a gente colocar amor, colocar coração nas coisas que a gente faz também. E já para finalizar, o senhor foi falando também, pastor, sobre a gente buscar a Deus. E o quanto que é importante a gente buscar a Deus com o nosso coração. Como o senhor fala também, quando o senhor convida a igreja a clamar, que é diferente da gente orar, e clamar é um nível mais elevado de entrega, né? E Jeremias 29:13 nos diz: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo vosso coração. Então, que nós possamos colocar o nosso coração em tudo que nós estivermos fazendo, né? E a gente só vai conseguir se o nosso coração estiver em Cristo. Finalizando, 2 Coríntios 5:21, em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Então, que nós possamos viver a vontade de Deus em nossas vidas. Exatamente o que a irmã Roseli escreveu aqui nos comentários. Temos que guardar e, principalmente, praticar. Precisamos exercitar exatamente isso, né? A palavra de Deus, os conselhos da parte de Deus. Guardar e praticar, exatamente isso. Porque guardar e não praticar é como se o produto vai vencer. Né? Você comprar um produto, colocar na despensa e não usar. Daqui a pouco ele vence e não serve mais para nada. Mas quando a gente guarda e usa, né, ele vai ser aproveitado integralmente. E fecho aqui esta live, esse culto em casa, um pouco diferente do usual, mas fecho aqui também com o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele diz o amor, Mateus, o amor que sua mãe coloca, né, no arroz com feijão, que as nossas mães fazem com amor, o amor seja não fingido, né? Tem que ser um amor verdadeiro. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem da Páscoa. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E ele continua dizendo aqui, olha só, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Olha o conselho, tríplice, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos em suas necessidades, segui a hospitalidade. E aí ele vai trazendo conselhos. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, aqui fica o conselho, né? A Páscoa judaica, os pais, como ordem bíblica, eles deveriam se reunir com seus filhos para contar as maravilhas de Deus, da grande libertação do povo de Israel da terra do Egito. Filho, senta aqui.
Vem cá, filho, vamos conversar um pouquinho. O que o Papai do Céu fez por nós, falando na linguagem infantil aqui, o que o Papai do Céu fez por nós, não tem como pagar. Então vem cá, filho, deixa eu te contar a história. Nós estávamos no Egito, estávamos exilados, escravizados, não valíamos nada, não tínhamos descanso, não tínhamos paz, não tínhamos direito a nada. Mas o Papai do Céu fez um milagre extraordinário e nos enviou para uma terra que emana leite e mel. E aí, esta é a ordenância a respeito da Páscoa. E Deus pediu: contem essa história para os seus filhos e façam um sacrifício para eles entenderem quão amargam eram aqueles dias, como era amargo aqueles dias no Egito. Então, comam apressadamente, comam pão asmo, sem fermento, ervas amargosas e carne assada. E aí foi se passando o tempo. Chegou Jesus, chegou o tempo da graça, um privilégio ímpar para a nossa geração, ímpar para os tempos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, agora no tempo da graça, vamos valorizar, vamos chamar os filhos. Filho, olha, deixa eu te contar uma história bíblica, verdadeira, fiel, digna de toda aceitação. Papai do Céu enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para perdoar os nossos pecados, porque nós estávamos perdidos. Mas ele reconciliou a nós com Deus, através da pessoa dele. Só que, filho, Jesus, ele não está morto. Jesus, ele ressuscitou. Ele está à direita do Papai do Céu, intercedendo por nós. Então, só fiz aqui esse final, fazendo alusão à fala das nossas professoras para as nossas crianças pela manhã, né? Que todos nós possamos compreender essa palavra como crianças, porque ela é o leite racional que vai fazer com que a gente vá crescendo, se desenvolvendo, amadurecendo e sempre valorizando o sacrifício de Cristo Jesus. Minha irmã, meu irmão, amigo, amiga, seja você que está nos acompanhando agora ou vai assistir em outra oportunidade. Quero finalizar aqui apenas dizendo a você que se eu, irmão Paulinho, Mateus, todos nós que estamos conectados e você que está assistindo, se nós entregarmos a nossa vida inteiramente para o Senhor Jesus Cristo, nós continuaremos passando por dificuldades também. Só que Ele garante uma vitória impagável. Ele lutará por nós. Ele está lutando a nossa causa. Nós não estamos só. O Espírito de Deus está conosco nessa peleja. Então, você vai dormir em paz, você vai descansar em paz. Essa aflição de espírito vai sair da tua vida, porque Jesus, ele vai novamente entrar no teu coração, se porventura você se desanstriou do caminho do Senhor. Ele vai entrar na tua vida de novo e vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar no teu coração. Essa amargura vai sair, essa tristeza vai sair. Se porventura você está sentindo uma tristeza muito profunda, até pessoas pensando em se suicidar, cada vez mais, cada vez maior esse número. Mas Jesus é a solução para o teu problema. Jesus é a saída para o teu problema. Aquieta a tua alma, aquieta o teu coração, entrega a tua vida inteiramente a Cristo, que Ele vai mudar essa história. Então, deixo aqui, irmão Paulo, irmão Mateus, últimas considerações e agradecimentos, e assim nós vamos orar para terminar este culto de Páscoa, vamos dizer assim. Irmão Paulinho, por favor, agradecendo e fazendo as últimas considerações, por favor. Amém, amém. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Obrigado, Mateus. Louvo a Deus por estar aqui, por fazer parte.
De tudo que foi falado agora nesse final, eu me lembrei de um hino da harpa e eu só queria ler a primeira estrofe que diz assim. Canta um pouquinho, Paulinho, pra gente. Aí não é comigo, quem sabe uma próxima vez. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo o pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Obrigado e que Deus abençoe a cada um. Vai lá, Mateus, por favor. Amém. Só agradecer ao pastor também pela oportunidade, ao Paulinho também, e a todos os irmãos que estiveram aqui, que estão nos acompanhando até agora. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua casa, e dê uma semana abençoada também, que possamos, não só nesses dias, mas dia após dia também, nos relembrarmos do verdadeiro sacrifício, do nosso papel também enquanto cristão, e que sejamos gratos ao Senhor de coração, né? Muito bem. Então, nós vamos à oração final. Só lembrando que terça-feira ainda o culto será online, nós não retornaremos. Nessa terça e quinta-feira o trabalho será de forma online, tá certo? E vamos viver um dia após o outro. Vamos ver o que vai dar ao longo da semana, porque, como disse no começo, se você não estava, esse assunto vai dar pano para manga ainda de retomada dos cultos presenciais. Vamos aguardar os próximos capítulos. O importante é a gente ficar em Cristo. Vamos ficar com Jesus, o nosso barco, tudo vai bem. E tudo vai se ajustar, e sempre orando e intercedendo uns pelos outros. Tá certo? Por favor, peço a gentileza de curvar a sua cabeça, que nós vamos orar ao Senhor. Agora, apresentando a tua vida, sim, a tua vida sentimental, né, a tua vida profissional, familiar, a tua vida ministerial, e assim vai. Então, curva a tua cabeça, e se você não assistiu os demais trabalhos, assista ao longo da semana. Semana tivemos com o pastor Daniel, testando inclusive a tecnologia aí, né, para oração, ele participou com a gente, o pastor Manuel também. Aos poucos a gente vai trazendo outros irmãos para nos ajudar. Vamos lá, curve a tua cabeça, por gentileza, que eu estarei fazendo essa oração nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te agradecemos por esta hora que passamos aqui, estudando, refletindo sobre a tua palavra. Nossa gratidão imensa a ti, Senhor Deus, por ter enviado o teu Filho amado Jesus Cristo como sacrifício vivo em nosso resgate, para fazer esta reconciliação contigo. Senhor, maravilha esta em que o teu Filho, pelo teu poder, ele ressuscitou dos mortos, Senhor, ao terceiro dia, está à tua direita intercedendo por nós. E aqui, entre nós, o teu Santo Espírito está em nosso meio, agindo, trabalhando, fazendo obras maravilhosas, convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, consolando, confortando os corações. Portanto, nesse momento, eu te peço, pelo teu Santo Espírito, que conforte os corações, Senhor, que estão aflitos, angustiados, perderam seus familiares, Senhor, perderam o emprego, outros ainda estão hospitalizados, tantas outras necessidades e problemas, Senhor, advindas dessa pandemia. Que o teu Santo Espírito continue nos ajudando a cada momento, consolando e nos animando para seguirmos adiante nessa caminhada, porque em breve o Senhor virá nos buscar. Assim a tua palavra diz, assim nós cremos. E ora vem, Senhor Jesus. Nós apresentamos todos os teus filhos em tuas mãos. Cuida de cada um de nós. E estamos em tuas mãos, estamos bem guardados. Pois a tua palavra diz que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, que nos amou. Nos dê uma ótima noite de paz, de descanso. E uma ótima semana, Senhor, dentro aqui das nossas possibilidades. Mas digo uma ótima semana, porque o teu Santo Espírito estará conosco. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém. Ótima noite a todos. Terminamos por aqui.